Queridos irmãos, vamos meditar na palavra de Deus nesse instante. Eu os convido a abrirem as Escrituras Sagradas no primeiro livro de Samuel, capítulo 26, para que possamos dar seguimento à série de exposições bíblicas no primeiro livro de Samuel, intitulada Ebenezer, Até Aqui Nos Ajudou o Senhor, que conta a história de um homem que foi levantado por Deus. O rei, que a princípio a gente pensa até que poderia ter sido o próprio Samuel, Saul ou até Davi, mas tudo isso aponta para Jesus Cristo, o nosso grande rei. Mas naquela época nós temos aqui o estabelecimento do primeiro rei de Israel, que foi Saul, e depois Deus ungindo por meio de Samuel a Davi como rei segundo o coração de Deus. Nós tivemos na última ocasião, estudando sobre esse livro, capítulo 25, um longo capítulo, que mostra o momento em que Davi quase fez uma besteira, porque teve um homem maligno, Nabal, que não cuidou muito bem de suas palavras, e Davi estava disposto a destruir tudo. Mas havia uma mulher sábia naqueles dias, Abigail, e ela então consegue aplacar a ira de Davi e evitou então uma grande tragédia. Voltamos então agora ao capítulo 26 e vamos proceder à leitura de todo esse capítulo, onde a gente percebe mais uma vez Saul no encalço de Davi. A palavra de Deus diz assim: Vieram os ifeus a Saul, a Gibeá, e disseram: Não se acha Davi escondido no outeiro de Aquilá, defronte de Gesimom? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel a buscar a Davi. Acampou-se Saul no outeiro de Aquilá, defronte de Gesimom, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto, e sabendo que Saul vinha para ali à sua procura, enviou espias, e soube que Saul tinha vindo. Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul acampara, e viu o lugar onde se deitaram Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul estava deitado no acampamento e o povo ao redor dele. Disse Davi a Aimeleque o Eteu e a Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: Quem descerá comigo a Saul, ao arraial? Respondeu Abissai: Eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança fincada na terra à sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abner a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão de um só golpe, não será preciso o segundo. Davi, porém, respondeu a Abissai: Não mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi: Tão certo como vive o Senhor, este o ferirá. Ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está na sua cabeceira e a bilha da água e vamos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha da água da cabeceira de Saul e foram-se. Ninguém viu, nem soube, nem se despertou, pois todos dormiam, porquanto da parte do Senhor lhes havia caído profundo sono. Tendo Davi passado ao outro lado, pôs-se no cimo do monte ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. Bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: Não respondes, Abner? Então Abner acudiu e disse: Quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: Porventura não és homem? E quem há Israel como tu? Por que, pois, não guardaste o rei, teu senhor? Porque veio um do povo para destruir o rei teu senhor. Não é bom isso que fizeste. Tão certo como vive o Senhor, devíeis morrer, vós que não guardastes o vosso senhor, o ungido do Senhor. Vede agora onde está a lança do rei e a bilha da água que tinha a sua cabeceira.
Então reconheceu Saul a voz de Davi e disse: não é a tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi: sim, a minha, ó rei, meu senhor. Disse mais: por que persegues, meu senhor, assim seu servo? Pois que fiz eu, e que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras de teu servo. Se é o Senhor que te incita contra mim, aceite ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me expulsam hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo: vai e serve outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue longe dessa terra do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: pequei. Volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. Davi então respondeu e disse: eis aqui a lança, ó rei. Vem aqui um dos moços e leve-a. Pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Assim como foi a tua vida hoje de muita estima aos meus olhos, assim também seja a minha vida aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda a tribulação. Então Saul disse: bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e de fato prevalecerás. Então Davi continuou o seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Amém. Algum tempo atrás, preguei um sermão aqui na igreja, baseado em Gálatas capítulo 6. O título era: hoje é tempo de fazer o bem, porque o texto dizia exatamente isso, que a gente deve, enquanto a gente tem oportunidade, fazer o bem. E lá fala de pelo menos 3 grupos de pessoas que a gente deveria fazer o bem. O primeiro grupo é exatamente aqueles que estão caídos em pecado. Ele diz assim: se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, repreendei-o com o espírito de brandura e cuida para que você não seja o próximo. Então a gente faz o bem, amparando, perdoando, chamando de volta para o caminho do Senhor aqueles que porventura tenham caído. O segundo grupo, que o texto fala em Gálatas 6, é exatamente aqueles irmãos cansados, que ele diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Tem muitos irmãos sobrecarregados e outros só com a sacolinha plástica sem nada dentro. Então, uma forma da gente fazer o bem é levar um pouco da carga daqueles que estão sobrecarregados. E a terceira parte lá de Gálatas capítulo 6, já estou dando um esboço aqui para quem quiser pregar depois, né? Ele fala sobre fazer o bem para aqueles que estão sendo seus instrutores. É de onde vem a palavra catecúmenos, que é uma palavra grega, que é aquele que está sendo instruído. Catecúmeno é exatamente aquele que é o recipiendário da instrução bíblica, como se fosse um balaio, assim, que está botando as coisas dentro. Então ele está dizendo assim: aquele que está sendo instruído, ou seja, o catecúmeno, faça participando de todas as coisas boas aquele que o instrui. Em outras palavras, faça o bem para o seu professor ou para a sua professora, porque isso também é fazer o bem. E no versículo 9, então, ele declara de forma muito enfática assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Olha que expressão interessante: não cansemos de fazer o bem. Você sabe que tem pessoas que são tão iluminadas, são tão queridas, que a gente nunca se cansa de ajudar ou de fazer alguma coisa por elas. Sempre dá vontade. Mas tem outras pessoas que a gente cansa. Dá uma canseira e fala: rapaz, acho que eu já fiz demais. E a Bíblia é cheia de exemplos disso. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala de um sujeito que lhe fez muito mal. Apesar dele entender e ele mesmo instruir que deveria perdoar, andar a segunda milha, como Jesus ensinou, mas ele chega para Timóteo e fala: toma cuidado com Alexandre, o latoeiro, me fez muitos males.
que o Senhor lhe dê a paga. Mas tu, cuida. Ele fez muito mal para mim, pode te fazer mal também. Tem outros lugares, como por exemplo em Filemão, um possível escravo de Filemão, chamado Onésimo. Esse cara deu um golpe nele. Mas o que é interessante, depois o Onésimo se converte. Mas você fala, rapaz, estou aqui ajudando as pessoas, o cara pega e me rouba. Então, nessas horas, a gente começa a pensar assim, será que parece que eu estou fazendo inutilmente o bem. Dá vontade de não fazer mais. Porque você faz e quando vê o resultado é desse jeito. O próprio Senhor Jesus, trazendo salvação, fazendo bem para as pessoas. O pessoal diz, não podia fazer esse milagre no outro dia? Tem que ser no sábado. E aí Jesus fazia curas e ele cura pelo poder de Beelzebu. Dá vontade de dizer, quer saber? Vamos conhecer o Beelzebu logo, vamos, e mandar tudo para o inferno. Mas você vê Jesus ali, cansando, sofrendo com aquelas pessoas. Nós temos, por exemplo, o povo que sofreu, pais que sofreram, que cansaram com aquele Herodes no encalço deles. Imagina, você que tem filho pequeno, ele mandou matar todas as crianças até 2 anos, e as pessoas fugindo. José e Maria tiveram que viver assim, fugindo por um bom tempo. Imagine os habitantes de Jerusalém, quando Tito e os exércitos romanos foram para lá, fazer o mal, destruir a cidade. O próprio Davi foi um homem que muitas vezes teve que suportar situações difíceis. Por isso que ele é um bom tipo de Cristo, que aponta para Cristo, porque sofreu. E dos momentos que eu fico imaginando assim, para mim um dos mais pesados de Davi, é quando conta a história de Simei, um sujeito que começou a andar. Davi está andando com seus homens, com seus guerreiros, e o Simei praguejando, seu miserável, homem de sangue, filho de Belial, você não é, pegava a pedra e jogava lá. E tinha uma pessoa do lado de Davi que chegava assim, Davi, senhor Davi, me dê a ordem para arrancar a cabeça desse miserável aqui. E aí Davi fala, calma filho de Zeruia, que tenho eu convosco. Pode ser que Deus mandou esse homem ficar falando isso aqui. E o cara, o caminho inteiro, Davi com os guerreiros, prontos para destruir qualquer exército, e um cara praguejando no pé dele a viagem inteira. A Bíblia diz que quando eles chegaram lá, eles chegaram exaustos. Tem coisa que cansa a gente. Só que a palavra de Deus diz, e não cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então hoje eu quero falar sobre isso, porque aqui nós temos um exemplo claro no capítulo 27, de alguém que não cansou de fazer o bem, que era como um de nós, pecador, mas que tinha também o Espírito de Deus, como você tem, e poderia estar cansado já de ver Saul o tempo inteiro atrás dele. E ele teve, não foi a primeira vez, a chance de acabar com a vida do seu arqui-inimigo, mas ele diz, eu não vou fazer. O capítulo 26 é muito parecido com o capítulo 24, onde Davi estava com seus homens, escondido no deserto de En-Gedi, e de repente eles lá dentro de uma caverna, Saul com seus homens, era o mesmo grupo daqui agora, era uma tropa de elite, 3.000 homens, dos melhores que tinham. Se fosse hoje em dia, os caras tinham visão noturna, tinham infravermelho, tinham aqueles mapas com tudo assim, e eles tinham toda a capacidade para poder procurar. Aí Saul diz assim, eu preciso ir no banheiro, vocês esperem aqui fora que eu vou fazer um negócio ali. Os homens deviam ter falado, calma rei, deixa a gente vasculhar ali primeiro para ver se a caverna está segura. Mas ele, não, vai fazer seu número 2 lá, à vontade. E o homem entrou. Quando ele entra na caverna, quem é que está dentro da caverna? Davi e seus homens conversando, bem que eles estavam assim, de papo. E aí alguém fala, Davi, não acredito. Quando eles olham, Saul tirando o manto sagrado, botando ali assim para fazer, para ir aos pés, né? E aí eles começaram assim, Deus te entregou na mão, rapaz, para tu matar. E Davi foi lá com intento, é hoje mesmo. E ele foi lá e cortou um pedaço da roupa do rei. E se desgostou com aquilo. Ele falou, o que eu estou fazendo? E voltou. E os homens, mata ele, se tu não matar, eu mato.
esse miserável desse Saul, acaba com a vida dele. E Davi conseguiu frear aqueles homens. Não levantaremos a mão contra o ungido do Senhor, de maneira alguma. Freou aqueles homens. Quando Saul vai lá na porta, Davi então brada: ó rei, olha aqui, ó, podia ter te matado hoje, mas eu não o fiz. Por que você anda me perseguindo? Que foi o mal que eu te fiz? Por que você vem com essa tropa toda aí? E naquele momento Saul cai em si, se arrepende, se humilha, reconhece Davi como um homem de Deus e diz: meu filho, eu tenho feito tanta coisa errada, você há de ser um bom rei, e eu estou em desespero. E Davi ali então segue seu caminho e Saul volta. Passa a história do Nabal e agora o Saul volta de novo. Que coisa terrível aqui que nós temos. O texto que nós lemos então, nós temos aqui uma estrutura muito interessante. Nós temos os versos iniciais do capítulo 26, onde nós temos uma nova recaída de Saul tramando contra Davi. Depois, os versos 3 a 12, Davi vai furtivamente até ele. E ele vai, primeiro manda um espia, depois ele mesmo vai. E os versos 13 a 24, Davi confronta seus inimigos com atitude virtuosa. Há um novo diálogo agora de Davi e Saul à distância. E finalmente a conclusão, versículo 25, Saul convencido e volta. Então eu quero falar para vocês hoje, meus irmãos, baseado nesse texto, sobre a gente não cansar de fazer o bem. Mas eu já fiz, pastor, uma vez, então faz de novo. Mas eu já perdoei o homem, queria me matar, então perdoa de novo. Nunca canse de fazer o bem. Seria melhor se a gente dissesse assim: ó, tu já fez uma vez, então tu está livre, pelo menos tu já tentou. Só que a instrução bíblica é: não cansemos de fazer o bem. Nós não podemos mudar nossas armas. Nós não podemos começar a tirar nossas armas do bem, botar para o lado e agora eu vou pegar as armas do mal. Isso vai destruir nossa vida. Por isso mesmo, eu acredito que o que Davi nos ensina aqui é que a gente tem que lutar internamente para não cansar de fazer o bem. Nós temos que lutar contra o nosso próprio eu. Esse texto então nos fala de perseverar em fazer o bem. E a primeira parte então, os versos 1 e 2, nos ensina a perseverar em fazer o bem diante das recaídas e novas tentativas de nos ferirem. O texto então começa falando dos Zifeus. Vocês lembram dos Zifeus? Eu até brinquei, os Zifeus são dos infernos, cara desse. Porque é o pessoal que foi ajudado por Davi. Davi salvou aquele povo, mas eles vêm só com o intuito de destruição, e faz uma fofocaiada danada. Então Saul, que voltou no capítulo 24, dizendo: que louco que eu estou sendo, que burrice que eu estou fazendo na minha vida. Depois vem esse pessoal de novo e aí o Saul se aguça todo de novo. E olha só, vieram os Zifeus a Saul. Os caras foram atrás de Saul e disseram assim: ó, não se acha Davi escondido no outeiro de Aquilá, de frente de Gesimon? Sabia? Você está seu inimigo. Saul podia até dizer assim: não, mas eu já deixei isso para lá, eu estava perdendo tempo, correndo atrás desse homem. Ele: rapaz, não sei não, o senhor não é o rei? E por que tem um monte de gente seguindo ele? Ele vai tomar seu lugar, ele não sei o que, não sei o que. E eu fico imaginando as pessoas ali, e aí aquele Saul que tinha acabado de se arrepender. O texto então diz que Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel a buscar Davi. A mesma situação do capítulo 24. Tem até alguns estudiosos que acham que o capítulo 24 e 26 era o mesmo, mas não é a mesma história. É uma recaída de Saul. E por outro lado, é uma outra oportunidade de Davi mostrar bondade, de Davi não recair nos seus erros, mas prosseguir servindo ao Senhor. Por que é que Saul recaiu aqui? Por causa do miserável dos Zifeus que foram lá inflamar o coração dele de novo.
E Saul é essa pessoa, como ele mesmo vai dizer, eu sou como um louco. Lá na frente ele vai falar assim, eu tenho errado excessivamente, e os seus erros se dão por dar ouvido a todo mundo. Pessoas aguçando mal na vida dele. Mais à frente o próprio Davi vai conversar com ele e vai falar assim, Saul, é Deus quem está te instigando contra mim? Porque se é Deus que está te instigando contra mim, vamos fazer uma oferta a Deus, vamos espiar esse pecado. Agora, se são os filhos dos homens, se é gente que está fazendo isso, que esse pessoal seja maldito. Maldito seja perante o Senhor, esses que estão fazendo mal para ti e para mim e para todo mundo. Saul tinha dito assim, nunca mais eu vou lhe fazer o mal. Alguém, vou fazer de novo. Às vezes você fala assim, Saul é um louco, porque peca e daqui a pouco está pecando de novo, fazendo a mesma coisa. Mas eu acho que às vezes você age que nem o Saul. Tem hora que você vem na igreja, ouve uma mensagem, lê um texto, daqui a pouco você fala, oh meu Deus, me perdoa, por que eu estou fazendo isso? Aí passa uma semana, duas, onde é que você está? De novo, nos mesmos pecados. O louco não é só Saul, não. Eu acho que tem muitos outros loucos agindo de forma louca, tendo suas recaídas no pecado. Meus irmãos, a gente precisa fugir de todo o pecado. Não podemos deixar que o pecado comece a fazer parte da nossa vida. Já escorregou, caiu, fez besteira, por que vai fazer de novo? Se há o Espírito Santo de Deus na tua vida, meu irmão, procura ter uma vida correta, não fica dando ouvidos ao que o mundo tem a te dizer, mantém tua vida firmada na pessoa de Jesus Cristo, porque senão a influência do mundo, pessoas vão lhe descompensar para você voltar ao pecado novamente. Não fique brincando com isso, porque uma hora pode ser que não haja um Davi com paciência lá na frente, não, e você poderá ser destruído por causa dos seus erros, por causa dos seus pecados. Antes de avançar, eu queria fazer mais algumas aplicações aqui dessa primeira parte do texto, que mostra então essas tramas. Presta atenção, existem tramas também contra você, sabia? O que é isso, pastor? Não tem ninguém contra mim? Todo mundo me ama, me quer bem? Tramas existem sim. Satanás aguça a malignidade humana. Odiaram Davi, odiaram a Jesus, vão odiar você também. Esteja consciente disso. Por outro lado, saiba, Deus protege aqueles que são seus, das maneiras mais impensadas, e às vezes a gente fica maravilhado com o poder de Deus. No capítulo 24, Saul de bandeja para Davi. E agora no capítulo 26, nós temos Davi indo no meio deles e saindo ileso. Deus protege aqueles que são seus. Tenha a sua consciência limpa diante do Senhor. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Se sua vida está pautada na palavra de Deus, se você vive agarrado na graça de Cristo, você não precisa temer mal nenhum. Os homens podem tentar o que eles quiserem, Deus é contigo. Agora, se tu fizer o que Saul fez e começar a viver voltando para os teus pecados, a destruição pode estar a um passo. Então, arrependa-se antes que seja tarde demais. E nunca pense que o mal não vai vir contra você. Quando Satanás tentou a Jesus, o texto diz que tentou de toda sorte de tentações, e aí a Bíblia diz assim, deixou Satanás de tentar Jesus até a ocasião oportuna. Daqui a pouco ele vai aparecer de novo. Então fique atento. O inferno trama contra nós. Vigie e ore e confie no Senhor. Assim devemos fazer. Segunda parte do texto agora, meus irmãos, a partir do versículo 3 em diante, nós temos aqui a necessidade de não se cansar de fazer o bem diante das oportunidades de vingança. Porque você está aí chamado para fazer o bem, e no meio da tua busca de fazer o bem, vai aparecer oportunidade de se vingar. Essa parte aqui, Davi vai furtivamente até Saul. E é interessante, há dois verbos hebraicos que aparecem aqui,
que é o verbo cum, que dá a ideia de erguer-se, levantar-se. E o texto diz assim, ó, levantou-se Saul. E agora depois diz assim, levantou-se Davi. Ele está tentando contra mim, peraí, nós vamos resolver isso aqui. Mas não vai ser uma briga. Porque Davi está comprometido com Deus. Olha como vai ser as ações de Davi a partir do verso 3. Inicialmente, Davi manda espias para confirmar a ameaça. Que isso, pastor? Ninguém tenta mal contra mim, eu sou uma pessoa tão querida de todos. Tem um pouquinho de desconfiança. Minha esposa que às vezes me fala isso, Daninho, desconfia um pouco, não confie totalmente assim não. Mulher tem sexto sentido, né? Homem não tem, às vezes nem percebe o mal que está perto. Davi ouve uma história. Saul está vindo com os homens aí e eles querem te destruir. Ah, deixa de bobagem, rapaz. Saul pediu perdão. Não lembram não aquele dia? Ele não veio mais não. Deixa para lá. Davi não fez assim. Se fizesse, o que ia acontecer na sua vida? Então o que ele manda? Pega alguns espias e fala, vamos lá ver se essa história é verdade. E os espias foram lá, viram Saul com sua comitiva de 3.000 soldados escolhidos de Israel, tropa de elite de Israel, e eles voltam, Davi realmente tem um monte de gente lá, aquela turma que veio uma vez estão vindo de novo. Davi então agora se levanta com seus homens e fala, eu fico imaginando, olha para esse momento, 3.000 homens, tropa de elite de Israel, vindo com Saul, como já tinha vindo uma outra vez para acabar com a vida dele. Esse pessoal está chegando, Davi é informado, o que você faria? Algum de vocês vai falar, ia fugir, pastor, ia sair correndo antes fosse tarde demais. Davi está com 600 homens, 600, 3.000, será que dá para enfrentar? Davi fala, homens, eles estão lá? Então vamos lá naquela direção. Davi pega os seus homens e vai na direção de Saul. Claro, eles não vão assim, mostrando ainda suas estratégias, mas eles foram. Versículo 5, Davi se levantou e foi lá. E lá eles então perceberam que Saul estava no acampamento e que eles estavam tirando um cochilo. O lugar estava mais ou menos assim. Saul andava sempre com a sua lança, parecendo o general Osório. Tem a lança do Osório aqui no sul, né? Então a sua lança que mostrava lá o seu poder, essa é a lança do rei. O que ele fez? Gente, vamos descansar aqui um pouco. Pegou a lança e encravou ela no chão, e ele dorme ali com a lança enfiada no chão. E o general do lado para proteger. E os soldados, os 3.000? Os 3.000 ao redor. Quem que vai se meter com o rei? Só homem forte ali assim, preparado para a batalha, 3.000 ao redor de Saul. Saul dorme tranquilo, vou descansar aqui. Davi naquele momento, ele pergunta para os seus homens, quem vai descer comigo? O texto não faz referência de nenhum dizendo, descer para onde? Tu quer que a gente vá lá para o meio do exército do inimigo? Tu quer acordar o povo que está dormindo lá embaixo? Não há esses tipos de questionamento. O que acontece aí no texto? O que acontece quando Davi fala assim? Quem descerá comigo, verso 6, ao arraial, na hora Abisai, eu descerei contigo. Então tá bom. Davi já tinha feito algo, e o que ele vai fazer agora vai servir de exemplo para esse homem que anda com ele. Você sabe quem é Abisai? É um dos filhos de Zeruia. Zeruia é uma mulher, parente de Davi. E Davi vai inclusive usar algumas vezes essa expressão quando vai falar para esses filhos de Zeruia. Porque esse pessoal matava e morria por Davi, de tanto que eles o admiravam. E toda hora que aparece, vocês lembram da história do Simei que eu citei há pouco? Os filhos de Zeruia, aqueles que falavam como o Abisai. Esse cara está xingando o Senhor, deixa eu arrancar a cabeça dele. E aí Davi tinha que acalmar o homem e falar, ó filhos de Zeruia, que tenho eu convosco, guarda essa espada, rapaz, deixa isso aí. Eles vão sempre estar ali, eles estão prontos para a batalha. Abisai é esse aqui. Você vê que a primeira vez que aparece ele, é exatamente se prontificando numa missão aparentemente suicida. O
Quem é que vai descer lá? Eu vou lá. Quem vai comigo? Eu vou. 2 vão descer no meio do exército, e se alguém acordar, geralmente, se é um exército ali e é tropa de elite, deve ter algum acordado, né? Fazendo a proteção do perímetro. Mas parece que estava todo mundo dormindo. Davi fala: vamos Abissai comigo. E eles descem, começam a andar. Ali, pezinho leve, andando. Passa por cima de um, passa por cima de outro. Irmãos, talvez daqui a um ano, ou 1 ano e meio, eu vou estar pregando aqui para vocês uma história lá na frente, que vocês vão ver os valentes de Davi indo buscar um copo de água para Davi. Os 3 valentes principais de Davi vão fazer. Davi diz assim: quem me dera beber um copo de água de Belém. E aí eles vão se olhar assim, Samar, Jezobeão e Eleazar, eles vão se olhar assim, eles vão disparados, atravessam no meio do exército, pega a água de Belém, passa de novo no meio do exército e chega para Davi falar: que água que o senhor queria. Como é que aqueles caras tiveram coragem de passar no meio? Davi foi o primeiro que fez isso. Eles só estão imitando seu líder. O que Davi teve a coragem de fazer? E até então ele nem contou qual é o plano dele. E eu acho isso interessantíssimo. Porque quando você tem confiança, você não precisa nem saber qual é a história toda. Você só precisa que Deus: nós vamos por aqui. Sim, senhor, vamos. Quando existe confiança, é assim. Se quando não tem, mas como é que vai ser isso aí? E se eu morrer? Não, me conta direito. Tem que saber de todos os detalhes da missão. Davi só fala assim: quem vai comigo? E Abissai: estou aqui, vamos rei. E eles vão lá, furtivamente. Chegam até o acampamento, devagarzinho, pezinho de gazela, pisando devagar, ninguém ouvindo. Porque, como é que eles vão chegar no rei? São 3.000 pessoas, gente. É muito soldado para eles pularem. É muita gente. E eles passando por um, por outro. E o ronco de um ali, e o ronco do outro, eles devagarzinho vão passando, passo a passo. E Davi vai chegando lá, e o Abissai do lado, também passinho, seguindo o mestre. Passa por um, passa por outro. Chegaram em cima, está lá o Abner, boca aberta lá, o general do exército, roncando. Ele viu a lança. Isso é de noite, gente, não tem luz de Hollywood jogando em cima não. Imagina, a luz das estrelas. E eles olham assim: é o rei. Na hora que olha ali o Abissai, todo faceiro com essa missão, né? Andando do lado do seu rei, e ele fala assim: Davi, Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Deixa me dê a oportunidade. Vou acrescer em santidade. Eu vou dar um golpe só. A lança já está aqui, só encravo nele. Um golpe, não precisa segundo. Deixa, você viu? Esse Abissai era sanguinário, viu? Guerreiro. E Davi ainda tem que conversar com o cara, no meio de um monte de gente dormindo. E Davi freia ele e fala: calma aí, rapaz, não mate eles. Quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Esse homem é homem de Deus, foi Deus quem botou ele aí. Nós não vamos matar ele. Davi já tinha feito isso, capítulo 24. Agora, ele não faz de novo, mas agora ele está passando a missão para o outro. Ele está ensinando para alguém que estava ali com gosto de sangue na boca: deixa eu encravar ele, vai ser um golpe só, em nome do Senhor ainda. E Davi instrui aquele líder aprendiz. E ele acrescentou, deu até para ter uma conversa teológica, no meio dos inimigos. Uma conversa teológica, a gente sentar num cafezinho ali, vamos conversar um pouco, isso é tranquilo, né? Pós-culto, povo na porta, na escola dominical. Agora, 3.000 soldados inimigos prontos para lhe matar, dormindo, e você lá conversando teologia. Davi começa: tão certo como vive o Senhor, Yahvé o ferirá. Ou, outra possibilidade, pode ser que em algum momento ele morra. Ou, terceira possibilidade, ele vai numa batalha e vai morrer na batalha. Mas Deus me guarde
de subir eu ao trono com as mãos meladas de sangue. Quase fiz isso com Nabal, mas não vou fazer isso. Deus me livre desse tipo de atitude, de estender a mão contra o ungido do Senhor. Abissai, pega a lança. Posso encravar nele? Não. Quietinho. Pega a lança e pega a garrafinha Stanley de água dele. Quer dizer, era outro nome que dava, né? Aqui era a bilha. Era um recipiente para guardar água. A água do rei era chique, rapaz. Não era as nossas de plástico, não. A dele era Stanley. Se fosse hoje, ia ser aquela que leva um dia todo para esquentar. Então ele tinha aquela bilha própria do rei. A lança não era qualquer lança, era a lança do rei. Pega aí com jeito. Imagina desencravar do chão, isso faz barulho. E ele tira ali, pega o negócio. Vamos embora. E eles vão lá de novo, furtivamente, passando por entre esses homens. E eles saem. Mas o texto traz uma informação que a gente não pode de maneira alguma deixar de observar. Porque senão a gente vai imaginar que Davi era muito insensato de ter ido até ali. O final do versículo 12 dessa perícope diz assim: ninguém viu, nem soube, verso 12. Ninguém se despertou, todos dormiam. Olha o detalhe agora, porque da parte do Senhor lhes havia caído profundo sono. Deus quis que as coisas fossem daquele jeito. E aqui uma coisa que mexe muito com o meu coração. Eu fico imaginando, Abissai não sabe os planos de Davi, mas o segue. Isso é uma lição para nós, uma lição de confiança. Se Davi é o líder de Israel, se Deus o ungiu, se ele é um homem segundo o coração de Deus, eu vou com ele. Mas é muito arriscado o que ele está fazendo. Deus é com ele, eu vou. Ele se expõe, e você vê que Deus, o próprio Deus, instiga Davi a fazer isso, e ele mesmo faz cair pesado sono sobre o povo. Deus não ia botar seu filho, não ia botar um sentimento desse dentro do coração dele, para ele fazer as coisas de qualquer maneira. Deus está guiando Davi, por isso Yahvé mandou profundo sono e todos ali saíram. Antes de avançar aqui para a gente ver o discurso que vai ter a partir do versículo 13, eu me lembro de uma história bíblica muito interessante, que foi a batalha de Josafá contra vários inimigos que se levantaram. Era tanta gente, 3 reinos se levantaram contra Jerusalém. E naqueles dias, Josafá foi instruído pelo seu profeta, dizendo assim: Deus não quer que nessa batalha vocês tomem espada. E o que nós vamos fazer? Chama o grupo de louvor e começa a cantar Santo, Santo. Como é que é? Vão para frente e vão louvar Yahvé. Nessa batalha vocês não vão guerrear. Você já parou para pensar numa situação dessa? Aí você vai falar: agora que o rei ficou louco de vez. Como é que o rei está dizendo? Gente, vamos todos, bota as crianças junto aqui também. Vamos na direção do inimigo, sem armas, cantando corinho, como se fosse a gente aqui na Páscoa, cantando aqui nos arredores da igreja, hinos de ressurreição. Vamos cantar. Só que a gente cantou aqui sem guerra, né? Lá tem 3 reinos contra Josafá. E é interessante que antes do desfecho do que ia acontecer, o líder de Israel fala assim: pela manhã cedo, isso está em 2 Crônicas 20:20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, Judá, e vós, moradores de Jerusalém, credes no Senhor Yahvé, credes em Deus, estareis seguros, credes nos seus profetas e prosperareis. O profeta mandou a gente andar até lá e cantar. Vamos. E o que o povo fez? Foi. E enquanto eles estão lá cantando e louvando a Deus, eram 3 reinos. Um começou a conversar com o outro: rapaz, aquele cara ali é ruim, viu? É melhor a gente se unir e derrubar ele. E eles falaram: vamos fazer isso.
Fizeram uma aliança e derrubaram o terceiro. Quando quebrou aquele, ele falou: se ele fez isso, então ele vai querer depois comigo. E o outro pensou a mesma coisa. Eles começaram a brigar entre si. E quando veio a batalha lá, o pessoal cantando: Santo, Santo, Santo. E quando eles olham lá para baixo, eles se destruindo. E o povo ficou só olhando de longe. No outro dia eles foram lá só para buscar os despojos. Ninguém precisou entrar na batalha. Ouviram a voz de Deus, creram em Deus, creram nos seus profetas. Davi aqui traz uma lição, traz várias lições muito importantes. Ele ensina a ter respeito pelas autoridades constituídas por Deus. Ele é ungido do Senhor, Deus botou. Segundo, ele ensina sobre o Deus soberano e vingador. Deus vai acabar com ele, não vai ser eu. Pode ser que a morte chegue, pode ser que o Senhor mesmo fira, como feriu a Nabal, depois do mal que ele fez, e Deus 10 dias depois matou Nabal. Ou pode ser que ele vá para a guerra e morra. Deus em sua soberania vai fazer isso. Ele é o vingador, não sou eu. E Davi ainda diz: olha, eu não vou manchar minhas mãos com isso. Deus me guarde de que eu estenda a mão contra ele. Mas eu quero trazer umas lições para ele. Daqui a pouco nós vamos ver o discurso que ele vai ter. Davi reagiu muito bem a essa trama. No capítulo 25 ele quase fez besteira, mas aqui ele agiu equilibrado, embora se expôs ao perigo dessa maneira. E aqui eu trago algumas lições para vocês. Talvez as lições mais sérias estão aqui nessa parte. Primeiro eu quero dizer para vocês o seguinte: investigue as coisas ao seu redor, não seja tolo. Não é porque você é crente que você vai achar que ninguém lhe intenta o mal. Pode sim ter gente que queira o mal contra a sua vida. E aí, se for bobagem, deixa para lá. Se for coisa grave, vá confirmar com seus próprios olhos. Davi mandou espias. Quando viu que o negócio era grave, ele mesmo foi com seus homens para ver se as coisas eram assim. E Deus o instigou para ir lá, mais à frente ainda, para poder pegar a lança e a bilha daquele homem. E aqui fica uma pergunta: o que a gente deve fazer? A gente deve se expor? Ou a gente não deve se arriscar? Se for adolescente para responder, você já sabe, né? Vamos se arriscar. Se for gente mais medrosa, fala: Deus me livre, eu já tinha corrido de longe. E aqui eu diria uma coisa, lição de liderança aqui agora, porque Davi é um grande líder. Verdadeiros líderes são impulsionados por Deus, e muitas vezes Deus coloca no coração deles ideias fantásticas, como essa aqui que ele revela ali no versículo 6. Nós precisamos aprender a confiar em nossos líderes. Hoje as pessoas desconfiam de tudo. Você confia nos seus líderes? Ou você vive desconfiado de tudo e de todos? Você que é filho, você confia nos seus pais? Você que é casado, você confia na sua mulher? Você confia no seu marido? Ou você vive desconfiado de tudo? Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Você que é líder, aprenda também e ensine as coisas que Deus já te mostrou. Leve pessoas junto com você. Davi vai trazendo os caras para perto. Quando você for ver assim, a lista dos valentes de Davi, está no segundo livro de Samuel, perto de Davi morrer, fala lá: esses homens foram os que apoiaram Davi fortemente. Aí fala dos 3 primeiros. Qual é o quarto nome que aparece? Abissai. Esse era um dos valentes principais de Davi, porque desde cedo aprendeu com ele como deveria proceder. Outra coisa importante, meus irmãos, que esse texto nos ensina: não se vingue, nem bote o nome de Deus na sua vingança. Muita gente na história da humanidade já morreu em nome de Deus. Na época das cruzadas, essa é a vontade de Deus, e guerras sanguinárias sendo feitas. Então, não se vingue. Outra coisa, não se paga mal com mal. Você lembra quando Davi começava a dedilhar a harpa, o que Saul tentou fazer com ele? Com aquela lança que estava ali no chão?
Você lembra? Davi dedilhando. Isso está lá no capítulo 18, verso 11. O espírito maligno da parte do Senhor mexeu com Saul. Ele pega a lança e joga em Davi. E Davi se esquiva e a lança enfia na parede. Rapaz, esse cara é bom de lança. O cara quis me matar com essa lança. A lança está aqui no chão e ele está dormindo agora. Eu acho que boa parte de nós ia pegar a lança e encravar igual Abissai queria fazer. Foi ele que começou. É igual criança, né? Quando você fala, por que você brigou com seu irmão? Foi ele que começou. Por que você bateu nele? Ele que bateu primeiro. Vingança. Não se paga mal com mal, irmãos. Saul quis encravá-lo. Abissai quer devolver e dizer, deixa eu encravá-lo. O máximo que você vai levar de encravado vai ser a sua unha para casa. Porque nós não vamos encravar nada no coração desse homem. Nós não vamos fazer isso. Eu digo para vocês, irmão, não deixe que o erro dos outros justifique o seu. Não se canse de fazer o bem. Se outros estão fazendo mal, deixa que eles vão receber o deles. Usando as expressões de Davi, pode ser que Deus o fira, ou o seu dia chegue para que ele morra, ou ele vai para uma batalha e será morto. Mas eu não vou vencer o mal com o mal. O mal se vence com o bem. Hoje nós já lemos isso durante o culto. Vamos para a terceira e última parte então do texto. Os versos 13 a 24. Perseverando em fazer o bem. Aqui nós temos agora Davi mantendo uma equidistância e confrontando o mal com o bem. Observe aqui. O plano de Davi agora é revelado, né? A gente não sabia, ele só chamou Abissai e falou, vamos comigo. Mas agora já sabe. O texto mostra que Davi passou para o outro lado, para o cimo do monte, ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. Observe que Davi não é bobo. Ele teve essa ousadia de ir lá, pegar a lança, pegar a bila, estão todos dormindo, o Senhor fez eles dormirem. Ele volta, ele quer conversar. Você acha que ele vai conversar de perto aqui? Davi não é tolo não. Está dormindo, eu aproximo. Está acordado, de longe. Não dá para confiar nesse pessoal. Há poucos dias disseram que não iam fazer nada e agora já estão aqui de novo. Então, versículo 13 mostra ele aqui procurando uma distância de segurança. Versos 14 e 15, ele começa a confrontar, não é o rei não. Ele começa a confrontar o general dele. Abner, não é homem não, rapaz. Mas quem é que está falando aqui? Você não é o general do exército de Israel? Por que você não está cuidando do rei? E esse monte de soldado aí, essa tropa de elite que não presta para nada? Porque veio gente aí para acabar com a vida dele e vocês nem viram. E o Abner ficou, mas como assim? Cadê a lança do rei, a bilha? Olha aqui, ó. E quando vê, está lá com Davi. Eu imagino o Abner morrendo de raiva nessas horas, viu? E ele, miserável, o cara veio aqui, pegou a lança do rei. Eu fico imaginando Saul assim. É assim que tu me protege? Mas por causa das coisas que vai acontecer, não vai dar tempo nem de Saul conversar com Abner. Agora vem, ele descreve a incompetência do seu general, dizendo inclusive dele, dos seus soldados, que eles deveriam morrer, porque eles não estavam guardando o ungido do Senhor. Quando ele fala isso, Saul entra em cena. A partir do versículo 17 até o 24, agora Saul começa a conversar com Davi. É tua voz, Davi? É você, não é? Sim, rei, sou eu. Com todo respeito, Davi fala com ele. Ele fala, por que você anda perseguindo a mim? O que foi que eu te fiz de mal? Rei, ouve as palavras do teu servo. É Deus quem está te incitando contra mim? Vamos fazer uma oferta a Deus então e resolver isso. Agora, se são os homens, malditos sejam eles por estarem querendo fazer isso. Porque esses homens que estão te instigando contra mim, eles estão dizendo que eu nem crente sou. É isso que ele quer dizer com a expressão aí, vai e serve a outros deuses. Como se dissesse assim, ó, Davi não é dos nossos, ele não tem nada a ver com o povo de Deus, isso é um incrédulo. E geralmente quando você fica com raiva de alguém, você costuma dizer assim, né? Fulano nem crente é. Aquele lá nem se converteu. Então, eles estavam dizendo isso. Davi prossegue.
E aí ele fala: agora, pois, não se derrame o meu sangue longe da terra do Senhor. O rei veio atrás de quê? De uma pulga? Porque eu sou uma pulga. Veio atrás de uma perdiz. E ao agir dessa forma, ao ter mostrado a lança, a bila, que ele poderia ter matado Saul ali, mais uma vez o poupou, e agora ele explica isso, Saul de novo cai em si. Pequei, volta, filho meu, pois não tornarei a fazer mal. Será que dá para confiar agora? Olha o que ele diz: hoje foi preciosa a minha vida aos teus olhos. Olha a declaração de confissão de Saul: eis que tenho procedido, verso 21, como louco e errado excessivamente. Davi então fala: rei, está aqui a sua lança, manda um rapaz vir buscar aqui. Eu não vou ir não. Essa situação resolvida aqui, ela não se resolve com um abraço. Eles continuam distantes. Há um risco de morte. Davi está confrontando ele, o rei aparentemente está arrependido, mas nós temos um exército aqui com 3.000 homens, tem outros do lado de cá, não dá para, a gente tem que manter a distância. Isso aqui é muito importante para quem é crente, viu? Essa instrução, porque a gente pensa que toda vez que o crente não, eu vou perdoar e faz de conta que nada aconteceu. Não é assim. Davi perdoou ele, confronta ele de uma maneira que ele reconhece o erro, mas Davi sabe, ele lá, eu aqui. Inclusive nos próximos capítulos a gente vai ver Davi tendo que tomar outras decisões, porque daqui a pouco ele fala: vai que o homem muda a cabeça de novo e vem atrás de mim. Ser crente não é ser bobo, e é por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo disse que nós devemos ser simples como as pombas, quem lembra? E prudentes como a serpente. Pastor, essa parte eu gosto de ser, viu? Uma cobra, né? Prudentes como as serpentes. Nós não podemos ser bobos, tolos. O Senhor não quer isso de nós. E Davi aqui nos dá uma boa lição disso. Ele confronta o erro do rei, o rei reconhece seu pecado e depois vai falar: vai com Deus, e ele vai para cá. Davi responde para ele dessa maneira. E que é interessante, Davi não se vende também não, embora se considere uma pulga, mas ele diz, olha, verso 23, pague o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade. Quem estiver sendo injusto, vai pagar por isso. Quem estiver sendo leal, que seja honrado por isso. Quem estiver sendo desleal, que seja punido por isso. Que Deus pague. Ele invoca a Deus para que julgue todas as coisas. E de fato é assim que a gente deve fazer. Chame a Deus sobre os seus sentimentos e sobre os males que porventura vierem sobre a sua vida. Mas nunca tome vingança por você mesmo. Davi nos ensina isso. E o próprio Senhor Jesus nos ensina a viver assim. E Paulo, escrevendo aos Romanos, mais uma vez declara: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Ninguém está dizendo que isso aqui é fácil, mas é bíblico. E é o que o Senhor espera de nós. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Se possível, e nem sempre é possível, aqui é um bom caso. Se possível, no que depender de vós, tenha paz com todos os homens. Eu não quero matar ele. Deus uma hora vai dar o dele, mas não vai ser eu. Da minha parte, no que depender de mim, eu vou procurar me enquadrar no que Deus quer. Agora, se outros vão fazer errado, eles que vão dar conta a Deus. Pense sempre dessa maneira, porque senão você vai justificar suas ações erradas como se fosse aquela criança que bateu no irmão e depois você vai dizer assim: por que você fez isso? Porque ele fez primeiro. O erro de um não justifica o do outro. Davi aqui, então, com essa convicção, ele fala isso e na sequência diz: o Senhor, pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-la contra o ungido do Senhor. Assim como foi a tua vida hoje, de muita estima aos meus olhos. É interessante que a resposta, que a sequência poderia ser: assim como eu te poupei, então assim você me poupe também. Não seria? Assim como eu estou fazendo bem para você,
faça o bem para mim, mas eu não posso obrigar o outro a fazer. E Davi diz o quê? Assim como foi a tua vida hoje de muita estima aos meus olhos, assim também seja a minha vida aos olhos do Senhor, e Ele me livre de toda a tribulação. A minha confiança está em Deus e não no outro. E Saul então conclui esse diálogo dizendo: bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e de fato prevalecerá. E Davi diz: hasta la vista. E o outro segue cada um para o seu caminho agora diferente. Será que Saul nunca mais vai persegui-lo? Será esse o último momento de confronto de Davi com Saul? Não perca as cenas dos próximos capítulos, inclusive na semana que vem, porque Davi ainda está achando que Saul vai vir atrás dele. Ele vai tomar a decisão mais difícil da sua vida. Para fugir de Saul, ele resolverá morar atrás das linhas inimigas, mas isso é questão para a semana que vem. Hoje aqui eu queria trazer algumas lições e aplicações finais. A primeira lição é de distância e aproximação. Dormindo, me aproximo. Acordado, fico de longe. Uma vez me pediu para visitar uns presos. Aí na hora que eu cheguei assim: quem é o que está aí? Está preso. Abre a cela, eu vou ficar lá dentro com ele. Tem certeza? Claro, rapaz. Estou num ambiente seguro. Abre a cela. Entrei, pode fechar. E agora está eu e o preso. E o preso, tive a oportunidade de conversar com ele. Ele não tem o que fazer contra mim. Naquele momento dá para aproximar. Agora imagina a situação: esse cara aí já matou 15. Esse aí é um serial killer. Aí vai eu, capelãozinho, com a Bíblia na mão? Aí não. Se eu for entrar com a escolta, ou então ele amarrado do outro lado, ou então a gente conversa da grade. Está me ouvindo aí? Então fica daí que eu fico daqui. Mas em muitas situações, principalmente dentro do quartel, que são presos militares, pode abrir aqui, deixa eu ficar conversando aqui com ele. E às vezes ficava horas conversando ali, trazendo orientação, consolo, lendo as escrituras, orando, tendo oportunidade de falar com pessoas que erraram e por isso estavam presas. Mas a gente tem que saber até onde vai. Você deve ter assistido um filme que foi muito famoso, baseado em fatos reais, da história do sniper americano, que conseguiu destruir tantos inimigos. E como é que ele morre? Saindo com um colega, não percebeu, o colega tirou a arma, matou ele. A morte mais simples de todas. O cara tinha todo cuidado para acertar o inimigo a mais de 1 quilômetro de distância. Mas não percebeu aquele cara que estava do lado, que tinha problema mental. Já tive situações que eu fui orar e a pessoa vi que ela não era muito certa. Claro, a maioria das pessoas que procuram a gente, até quem me procura, não é muito certo. Mas naquele dia era uma pessoa que era perturbada mesmo mentalmente. Eu me lembro, estava eu e um outro pastor juntos, vamos orar. Foi a primeira vez, ele que me trouxe a lição, eu não era pastor não nessa época. E eu todo querido ali orando: Deus abençoe a irmãzinha fulana de tal. E tinha uma tesoura aqui que eu estava cortando as coisas. E ela já ia assim na mão. Aí o pastor pegou e deu um tapa na mão dela. Pá, vai lá, recolheu assim, fez assim. E eu lá todo crente: ô Senhor querido. Aí depois que acabou aquilo ali: você não viu, rapaz? A mulher queria pegar. Não. E ele: quando tu tiver com essas pessoas, tanto ora de olho aberto. Aí a partir daquele dia ali, eu: rapaz, foi mesmo? Porque às vezes você está com uma pessoa que você não sabe quem é. Uma vez fui visitar uns no hospício. Aí fui procurar a pessoa, o cara que veio me atendeu achando que era um funcionário, mas era um paciente que estava lá. Opa, pois não? Muito prazer tê-lo aqui. Fique à vontade, precisando de qualquer coisa, eu estou aqui ao seu dispor. E daqui a pouco começou, conversando assim com a parede. E eu falei: rapaz, eu achando que era o homem. Então às vezes a gente se expõe a situações perigosas. Não foi isso que Davi fez aqui. Pelo fato do texto dizer que do Senhor veio aquele sono, nós podemos então entender que era o próprio Deus quem estava instigando ele a fazer isso. Botou no coração, na mente dele, essa ideia: vou lá pegar isso aqui, não vou cortar de novo a roupa dele. Aquele dia eu me senti mal cortando a roupa dele,
Mas vou pegar isso aqui para ele saber que foi eu mesmo. De longe eu vou falar: rei. Era uma conversa assim não, viu? Era o rei: ô rei, por que o senhor está me perseguindo? Era uma conversa de longe. Havia uma grande distância, o texto diz, entre eles. Davi está aqui, ó. A gente precisa também ter cuidados. Tem pessoas que você não pode se aproximar demais. Tem pessoas que quando você se aproxima demais, elas se fazem mal. Por outro lado, não dá para ficar tão longe. Então mantenha a distância correta. Peça a Deus sabedoria. Tem gente que você se aproxima e eles fazem mal para você, para a sua família, para os seus filhos. Aí você fala: opa, tenho que proteger os que são meus. E tem pessoas dos mais diversos tipos, viu? Não é porque está na igreja que essas coisas não acontecem na igreja também não. Acontece menos na igreja, mas pode acontecer. A pessoa se aproxima de você por interesses, por outros interesses. E você não sabe quem são as pessoas. Eu não quero ficar com vocês também, fiquem agoniados agora. Por que você está querendo vir na minha casa? É porque é céu, na casa do Galdino, pode ir. Ele não vai fazer mal para você não. Pode ir, vai na paz. Então não fiquem com medo dessas coisas não. Eu estou querendo dizer que às vezes a gente não percebe a maldade. E Davi aqui, que foi alvo de tantas tramas do mal, ele nos mostra uma boa forma da gente agir. Outra lição que eu queria trazer aqui agora, eu fico aqui pensando: onde estão os Abissai de hoje? Aqueles que dizem assim: ó, eu estou contigo, vamos trabalhar. E você fala: vamos nessa missão, e ele: vamos. E vão trabalhando junto. E olha que a nossa missão nem é de ficar pulando assim as pessoas dormindo. Quer dizer, às vezes é pior, né? Aí você evangelizar territórios dominados por Satanás. Mas se nós estamos envolvidos na obra de Deus, nós precisamos de mais abissais. Precisamos de mais homens como esse aqui. Os filhos de Zeruia. Pastor, mas isso aí é meio brabo. Mas esses brabos tem hora que precisa também. E Davi não desprezou, é tanto que vai se tornar um dos seus valentes principais. Não teve o nome entre os 3 primeiros, mas estava ali, foi o 4º citado dos homens que ajudavam ele. Eu digo: onde é que estão os abissais que seguem seus líderes e confiam neles? E pergunto também: onde é que estão os Davis que ensinam seus liderados, chamando para perto? Vamos ver como é que é, e mostrando o caminho que deve seguir. Precisamos dos dois. Mas o que é comum em ambos os casos, nos 2 casos, é o elemento confiança. É claro que a nossa confiança última é só em Deus. A Bíblia inclusive diz: não confie nos príncipes, mas confie no Senhor. Mas se nós estamos juntos, vivendo para o Senhor, precisamos aprender a caminhar com lealdade uns com os outros. Davi construiu um exército de gente que estava caminhando com ele, leais a Deus, e por isso que o seu reino se tornou tão forte, pelas pessoas que o apoiavam valorosamente. E também lhe digo: não pague jamais o mal com o mal, mesmo que você tenha oportunidade. Pode ser um teste de Deus para você. Deus fez cair pesado o sono, vamos ver o que Davi vai fazer. Eu fico imaginando Deus feliz com a atitude de Davi agora. Ele não encravou o homem e voltou. Você lembra da história de Satanás e Yahvé acerca de Jó? Deus se gabando diante de Satanás: está vendo meu servo Jó? Homem íntegro e reto, que se desvia do mal. Não tem ninguém como ele. E o Satanás lá: também, você dá tudo para ele, mas pode mexer. Aí Deus permitiu que tirasse tudo, aí Deus vai se gabar de novo. E aí, tu não disse que ele ia me negar? Eu fico imaginando o Satanás com aquela carinha torta assim: deixa-me tirar a saúde dele então, pois tire. E aí, Satanás, cadê? Cadê? E aí? Você vê o Senhor se gabando do seu servo. Eu fico imaginando que Deus deve ficar muito feliz todas as vezes que você é tentado e não cai. Toda vez que o pecado é oferecido para você, você diz: eu não quero. E Deus olha assim de cima e vai: meu filho,
Agora, deve causar uma tristeza no coração de Deus quando a tentação vem e você cai. E o Senhor, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nunca nos abandona, mesmo quando a gente erra. Quando somos infiéis, Ele permanece fiel. E aí de repente você vai e cai de novo, igual Saul aqui abestado. Aí você fala, não é possível. E o Senhor, mas é meu filho, e o Senhor acha um jeito de trazer a gente de volta. Não brinque com as coisas de Deus. Honre a Deus, o Deus que te ama com amor tão grande. Nós não podemos viver na prática do pecado. Persevere em fazer o bem. Você vai ser tentado em fazer o mal, em se vingar, não faça. Deus deseja que nós vivamos diferente. Para finalizar, meus irmãos, aplicações finais. Cristo é o rei pastor que cumpre todos os desígnios de Deus. Ele não pula etapa. Onde é que a gente vê uma alusão a Cristo nesse texto? Porque Cristo é aquele que também enfrenta as oposições com o espírito correto. Ele é o nosso Redentor. E quando você estiver enfrentando oposição, lembre-se, Jesus Cristo está comigo. Nós lemos ainda hoje, durante o culto, o texto de Pedro, que eu quero lembrar aqui para vocês, onde ele diz que Jesus Cristo, Ele nos chamou para isso, ou seja, para sofrer. Ele nos deixou o exemplo, pois quando Ele foi ultrajado, não revidou o ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando Ele mesmo seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos curados. Jesus Cristo é aquele que foi alvo de tramas, mas Ele não deixou que aquilo mudasse seu foco jamais. Ele continua até o fim. Graças a Deus por isso, porque se dependesse de nós, iríamos cansar de fazer o bem. Mas Jesus nunca se cansa, e é por isso que nós somos chamados a imitar o seu exemplo. Se você é crente, alguém já te fez o mal, não devolva na mesma moeda, vença o mal com bem. Se você é descrente, saiba que existem sim tramas de morte sobre a sua vida. E não são pessoas, essas tramas vêm do inferno, mas Cristo pode te amparar. Viva pela fé no Filho de Deus. Crianças teimosas, seu pai já lhe falou tantas vezes a mesma coisa, você está parecendo Saul, pecando nas mesmas coisas. Não haja assim, peça a Jesus para mudar seu coração, Ele o fará. Você que é jovem adolescente, confie na pessoa certa, não saia confiando em qualquer um. Vou perguntar e você disse, dá para confiar ou não? Saul, dá para confiar? Davi? Abner, dá para confiar? Abissai? Amiguinho da escola, dá para confiar? Seus pais? Aquele primo deslocado, que sabe de todas as coisas, seu pastor, dá para confiar? Ousem confiar como Abisai. Tornem-se também pessoas confiáveis como Davi. Estávamos no encontro de casais esse final de semana, e aqui eu trago uma lição para quem é casado. Não vivam a cometer os mesmos erros, a ficar repetindo, pede perdão e faz de novo. Não viva como Saul, não, caindo nos mesmos erros. Pode ser que a pessoa lá não seja como Davi. Isso pode trazer muito infortúnio para a sua vida. E inclusive isso pode revelar falso arrependimento. Porque se há arrependimento, há mudança de vida, de caráter. Se não há arrependimento, vai ser só remorso. E aqui eu diria, honre sua palavra. Errou, recebeu perdão, teve uma segunda chance, não jogue essa chance fora mais. Sejam encontrados fiéis e confiáveis um ao outro. Quero finalizar com uma lição aqui sobre liderança, porque enquanto eu li esse texto, o que mais me trazia era admiração pelo exemplo de Davi. Para você que é líder, não seja tolo jamais. Saiba que existem sim tramas,
querendo a sua queda. E se você é líder, alguém vai querer sim lhe derrubar. O principal é Satanás. Os outros só são fantoches. Se preocupe com isso, porque diz que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, e nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Persevere em fazer o bem. Líderes que fazem o mal não servem de bom modelo. Não se vingue. Peça a Deus que te guie e só haja conforme a palavra de Deus. Se for necessário correr riscos, calcule. A base na Escritura para fazer isso, então vá. Mas se for loucura da sua cabeça, então não avance. Porque daqui a pouco você sai daqui dizendo: o pastor ensinou que Davi foi lá para o meio do mal e a gente tem que se arriscar. E aí depois você quebrar a cara, não foi eu que lhe disse isso não. Peça a Deus que lhe dê direção, tenha cautela. Mantenha que distância dos seus inimigos. E principalmente, não se canse de fazer o bem. Tentaram arrancar o bem de dentro de você com o mal. Aí dá vontade de fazer o mal. Não canse de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Precisamos perseverar em fazer o bem. Precisamos lutar internamente. Nosso coração está dizendo: não faço mais, não ajudo mais. Me enganaram. Não canse de fazer o bem. Até o último dia da sua vida, faça o bem. Se botar apelido em você, não ligue. O importante é você ver Deus de lá de cima, você olhar assim e Ele: gostei. Viva fazendo o bem. Ele é a essência de todo o bem. Não te deixe vencer o mal com o mal, mas vence o mal com o bem. Que Deus nos dê a graça de perseverarmos assim. Amém.